Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, a cada semana, estudando a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai seja conosco e nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana fala sobre ajuntem tesouros no céu. Como é que a gente vai conseguir ajuntar tesouro no céu? Muitos de nós nem sabemos, né, onde está o céu. Outros acham que o céu não existe, né? Alguns, o céu somente é aquilo que está acima das nossas cabeças, né? Esse espaço, a atmosfera. Então, que céu é esse? Que tesouro é esse? Nós vamos entender que Deus nos mostra a realidade, de fato, que nós não conseguimos perceber. E Marcos 8, 36, 37 diz assim: às vezes, né, na vida, ganhar é perder, e perder é ganhar. Diz aqui, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Imagine, ganhar, a pessoa tem a capacidade de ganhar o mundo inteiro. Então, poucas pessoas poderiam alcançar essa condição, né? Então, aqui tem uma hipótese, né? Se você poderia alcançar, ganhar o mundo inteiro e no final ainda perder sua alma. E alma aqui nós vamos entender que alma é nosso ser, toda a nossa pessoa. E aí vem a pergunta: que daria uma pessoa em troca da sua alma? No original está escrito sushi. Em outras partes da Bíblia também tem a palavra sushi e tem outras palavras também que nós vamos entender o significado. 1 Coríntios 15, 45 diz: assim está escrito, também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma, ó, sushi, vivente. Então a alma vivente, sushi, é o todo, né? Nós vamos ver quem é essa alma vivente, Adão. E o último Adão diz lá que em espírito, aqui já está escrito pneuma, vivificante. São palavras parecidas. Gênesis 2:7 explica, né, quem foi o primeiro Adão. Né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego. O fôlego daqui, lá escrito é Neshama. É um fôlego, não é o psush, nem é o pneuma. É algo que foi dado, né, que é o fôlego. E esse fôlego, né, com o homem do pó da terra, deu origem, né, ao homem, e diz que o homem foi feito agora Nefesh, alma vivente. Então no original está escrito Nefesh. Já que Nefesh está bem relacionado com a palavra Psush, né? Vamos ver aqui que Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas, ó, são minhas, né? Então, Nefesh, almas, né? E essa alma vivente aqui é a mesma alma Psush, né? Está lá no primeiro Adão. Então, o primeiro Adão aqui, a alma vivente, tem que ser a mesma alma vivente daqui, ó. Então, Psush, de 1 Coríntios 15, 45, né? É o Nefesh de Gênesis 2:7. Então, aqui nós vamos entender que o Psush, né, que o ser humano como completo, que é o quê? A união do fôlego da vida, que é Neshama, com o pó da terra, né, dá origem ao homem, que é chamado de Nefesh, ou Psush. E aqui diz em Ezequiel 18:4 que o Nefesh, ou Psush, ou seja, a alma, ou nós, somos alma vivente, todos nós pertencemos a Deus. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É a alma, né? A alma peca. A alma que pecar morrerá. Então a alma morre, porque a alma vivente. Não é a alma nesse ensino que às vezes as pessoas ensinam, a alma imortal, a alma, né, separada do corpo. A Bíblia não explica o ser humano dessa forma. Marcos 14, 33 a 34 diz assim: e tomou Jesus, né, consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar. Isso aqui fala do momento que Jesus estava se preparando para a sua morte, né? Foi para um lugar afastado, convidou Pedro, Tiago e João, começou a orar, teve muita angústia e disse: a minha alma, ó, psush. Então, psush, nefesh, ó. Então, Jesus, né, fala da alma dele, ou seja, o próprio ser dele está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, nós temos que entender aqui que o que você daria em troca da sua alma, ou seja, de você como um todo. Que preço você daria? 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo.
e todo o vosso espírito, ó, o espírito aqui é chamado pneuma, ó, pneuma também, em 1 Coríntios aqui é espírito, ó, e alma, psuche, ó, psuche, e corpo, soma. Então está dizendo aqui que nós temos essas condições, né? Espírito, que é o pneuma, né? Seria a condição do segundo, do último Adão. Esse último Adão é Jesus. Nós teremos o quê? Vamos ter uma nova capacidade, né? De viver eternamente, né? Ter a vida mais plena. E nós seremos alma ainda também, psuche. Mas teremos o quê? Né? Outra condição, né? Quando Jesus nos transformar. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender aqui que a vida, né, é um dom, todos nós pertencemos a Deus, e Deus, né, nos diz que nós podemos, né, correr riscos, né, de até ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria existência. E é, na verdade, o plano principal para qual Deus nos trouxe a existência foi de ter uma vida eterna junto com Ele. Então a gente pode perder isso. E aqui vamos ver algumas histórias, né, que vai nos dar noções para nós entendermos como a gente deve proceder para não perder a nossa vida que Deus nos prometeu. Gênesis 5 a 8 diz: E viu o Senhor, ou Yahvé, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então as pessoas podem começar numa condição e tornar-se mal continuamente, ou seja, só pensa mal. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu no passado. Diz: então o Senhor arrependeu-se. No original a palavra lá está ficar triste, ficou, né? Triste, melhor palavra. O Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui, ó, pesou em seu coração, fica triste. E disse Yahvé: destruirei o homem que criei sob a face da terra. Mas aqui não fala que é todo o homem. Destruirei o homem. Desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de haver ter feito. E arrepender aqui, ou seja, me entristeço. Estou triste por ter feito o ser humano e o ser humano tinha chegado a essa condição. Da mesma forma, próximo da segunda vinda de Jesus, a condição da terra estará parecida. Nós já estamos nos aproximando. Mas nem todos, né, serão destruídos. Diz aqui: Noé, porém, achou graça. A palavra graça aqui é Shem, aos olhos do Senhor. Então, desde o passado, já existia graça. Alguns falam que a graça só veio depois que Jesus veio, né? Quando é que Jesus veio? Desde que Adão e Eva pecam, Jesus se torna, né, o representante, né, da divindade, ou da trindade celestial, do trio celestial. E a quem aparece Adão e Eva quando ele fala, né, lá em Gênesis, né, sobre as consequências do pecado, né, sobre a morte. É Jesus que tinha aparecido ali. Então Jesus já mostrou graça para Adão e Eva, que eles podiam ter morrido naquele momento instantaneamente, e nós nem existiríamos. Então a graça existe desde que o homem pecou, a graça existe. É por isso que a gente não morre instantaneamente e tem um tempo de oportunidade. Êxodo 33:13 também fala, né, sobre a graça. Ó. Agora, pois, se tenho achado graça, aqui é Moisés falando com Deus, né, aos teus olhos, rogo que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Então, a graça, Deus também teve graça com o povo de Israel. Apesar de que a gente pode ver, né, que Josué e Caleb foram os únicos que entraram, que eles foram os obedientes. Então, mas a graça de Deus permaneceu com o povo de Israel. Aquela geração ímpia, ele morreu no deserto, mas os descendentes deles entraram em Canaã. Então, Deus teve graça para com o povo de Israel. João 1, de 15 a 16, disse: João testificou dele. E aqui é o discípulo, né, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que é João Batista. O que vem após mim e é antes de mim. Na verdade, né, João Batista tinha nascido antes de Jesus. Né? Você pode dizer que a mãe dele, Isabel, mais de próximos 6 meses antes de Jesus ter nascido. Então, como é que ele está dizendo aqui que Jesus, né, vem após ele, mas é antes dele? Porque Jesus é Deus. Né? E ele diz: porque foi primeiro do que eu. Então, João tinha plena consciência de quem era Jesus. E de todos nós recebemos, né,
da sua plenitude, o que? Graça. Aqui já está escrita a palavra caris. No Velho Testamento é chamado Shem, escrito de forma Shem. Aqui é chamado caris, né? Graça por graça. Então a graça, ela existe desde que o homem peca. E ela permanece conosco também até hoje. Efésios 6:24 diz: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então a graça de Deus atuou na vida de Noé. Por quê? Noé quer dizer que Noé não tinha pecado? Tinha. Mas Noé amava a Deus, né, a Senhor Jesus, né? De que forma? Em sinceridade. E o que é amar a Deus de forma sincera? É você ser honesto para com Deus. Você confessar seus pecados. E você ter uma comunhão, ter uma aliança com Deus verdadeira. Então, aqueles que são sinceros perante nosso Senhor Jesus Cristo vão receber graça. E eu pergunto, você quer receber graça? Então, seja sincero com Jesus. Em oração, nas suas ações. Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas você busca a perfeição em Cristo Jesus. E seja sincero que Deus vai te dar graça. A história de Noé mostra que no passado, né, milhões ou talvez, né, bilhões de pessoas morreram, porque nós vivemos cerca de 100 anos, a população nossa já está em cerca de 7 bilhões. Né? Imagine homens vivendo cerca de 1000 anos. Que população foi essa antes do dilúvio? Deve ter sido muito maior. Os pais tinham muito mais filhos. Né? Então a população crescia muito mais rápido. Né? Aparentemente a gente pensa que não, mas pelo relato bíblico nós temos que entender isso. Então havia uma grande população, né? Os homens viviam mais tempo, né? Eles eram mais vigorosos, tinham maior capacidade física e eles tornaram a maioria desobediente, né? Com os pensamentos, como diz ali, né? Continuamente mal. E aqui explica, né? Patriarcas, profetas, né? Mais um pouco em detalhes do que tinha acontecido. E o dilúvio ocorre, né? E tem um modelo científico, né? Proposto, né, chamado catastrofismo, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que explica um pouco, né, do que está na Bíblia. Não quer dizer que nós necessitamos, né, da ciência para provar a Bíblia, né? Mas tem alguns modelos, né, científicos que estudam e chegam, né, a explicar o que aconteceu, né, na Bíblia e de forma científica. Científica no sentido de ciência é a busca da verdade. No sentido científico, no sentido que você usou um método, né, para fazer uma investigação. E científica no sentido que você estudou as hipóteses, né, e buscou comprovar. Isso é ciência. Então, aqui nos diz que o mundo antediluviano raciocinava que durante séculos a lei da natureza haviam sido fixas. Então, no passado, o clima era totalmente diferente do que é hoje. Como a gente sente frio, calor, né? Muitos problemas, naquela época não era assim. As estações periódicas tinham vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído chuva. Né? Então aqui tem uma explicação que naquela época não tinha chuva. A terra era regada por uma neblina, uma espécie de orvalho. Os rios jamais haviam passado seus limites. Né? Aqui hoje é totalmente diferente. Mas com segurança tinha levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos haviam impedido as águas de transbordarem. Por que elas não transbordaram? Porque Deus tinha estabelecido decretos. E esses decretos permaneciam firmes. Então, o catastrofismo, né? Eu peguei a fonte aqui, está no Wikipedia, diz: de acordo com sua teoria, é uma teoria, é um modelo, explica os diversos eventos de extinção que o naturalista constatou de terem ocorrido na história de vida da Terra. Esse naturalista que propôs o catastrofismo, né? Se você quiser mais informações, pode buscar no Wikipedia ou outras fontes, né, confiáveis. Então ele diz que constatou terem ocorrido, né, na história da Terra através da análise de fósseis e estratos geológicos. Então, pelos estudos de fósseis e estratos geológicos, ele usou o método, né, investigou e diz: o catastrofismo defende que em seu passado a Terra sofreu ação de fenômenos catastróficos. E nós podemos dizer que o dilúvio é um fenômeno catastrófico. Principalmente inundações, que resultaram nas configurações geológicas. Então, eles entendem dessa forma que houve uma mudança da configuração geológica devido a uma grande catástrofe. E mudanças também biológicas atuais. O que explica, por exemplo, a ocorrência de fósseis marinhos em regiões distantes da costa. Então, eles foram encontrados em montanhas, né, materiais, né, marinhos, né, alguns animais, peixes, algumas coisas incrustados, né,
em rochas muito distantes, né, da costa. Então explica que houve uma movimentação de água muito grande. Isso, né, bate, né, com o que está escrito no dilúvio, que sobrepôs todas as montanhas mais altas que tinha na terra, e isso está, né, escrito na Bíblia. Segundo Pedro 3, de 6 a 7, diz assim: da mesma forma, o final da história terrestre, na segunda vinda de Jesus, vai haver um novo catástrofe, uma grande catástrofe. Só que é diferente. Diz aqui, pelas quais, né, coisas pereceu o mundo, então, coberto com as águas do dilúvio. Então, alguns só falam que o dilúvio, né, só existiu, só está escrito sobre o dilúvio lá no Velho Testamento. Não, está também no Novo. Pedro citando aqui o dilúvio, validando, né, o que está lá em Gênesis. Mas os céus e a terra que agora existem, que pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Então, a catástrofe que vai acontecer vai ser uma destruição por fogo. Antes foi por água. Deus disse que não ia mais fazer essa destruição. Ele prometeu para Noé, fez uma aliança, colocou o arco da aliança, né? Que alguns chamam de arco-íris, né? Mas chamado, na verdade, arco da aliança, e colocou no céu, mostrando que isso não ia acontecer mais. E só que Deus disse que a destruição, né, final vai ser pelo fogo no dia, né, do juízo. E muitos homens ímpios, ou seja, quem são os ímpios? As pessoas que conhecem, mas desobedecem e não querem seguir o caminho da salvação. Eles vão estar sendo destruídos. Outra pessoa, né, que foi sábio e venceu as provas e tentações que ele passou. E foi fiel a Deus. Abraão, chamado pai, né, dos fiéis. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: ora, o Senhor Yahvé disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Imagine Deus falando isso com você hoje, né? Você sair da sua terra, num lugar que você não sabe nem onde é que vai ser, e você sair com grandes postos, né? Correndo risco sem ter certeza, né, se você vai alcançar isso aí. Só que Deus, né, se nós conhecemos a Deus, nós seguimos esse caminho. Então, aqui, por que Abraão fez isso? Porque ele conhecia Deus. E aí vem a pergunta: nós conhecemos a Deus? Se nós conhecêssemos a Deus o suficiente, nós seguiríamos esse caminho que Abraão seguiu. Far-te-ei uma grande nação, Deus prometeu para Abraão. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. E de fato, nós estamos hoje falando de Abraão aqui. E tu serás uma bênção, né? De fato, somos a bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até eu descobri que sou descendente de origem judaica, né? Origem dela. Sou descendente de Abraão. Né? E aqui nos diz, a fonte da Lição Escolar Batina explica, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Ele não sabia se ia receber. Partiu sem saber para onde ia. É o que está lá escrito. Aquela obediência, diz aqui, né? Ellen White fala, aquela obediência de Abraão, inquestionável, é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontrada na Bíblia. Então, nós temos que aprender com Abraão que Deus não mente e que Deus é bom para aqueles que confiam nele. Não quer dizer que nós vamos receber tudo que nós pensamos ou imaginamos. Agora, nesse momento. Gálatas 3, 6 e 7 diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como o que? Justiça. O que é justiça? Justamente crer em Deus, mesmo sem ter certeza de tudo. E a gente nunca vai ter certeza de tudo, sabe por quê? Só quem tem certeza de tudo é Deus. Só quem sabe tudo é Deus. Então, sempre, mesmo no céu, nós não vamos ter certeza de tudo. E estamos hoje aprendendo a confiar em Deus, porque vamos depender disso a vida toda. Aqui diz: sabeis, pois, os que são da fé são os filhos de Abraão. Então, alguns são descendentes de Abraão geneticamente, mas não são filhos de Abraão. Né? Porque para ser filho de Abraão, tem que ser filho da fé. Então, nós que aceitamos Jesus como Salvador, aí inclui todos, independente da base genética, todos que creem em Deus, né, têm fé em Deus, são filhos de Abraão. Gálatas 3:29 diz: e nós somos de Cristo, se somos filhos de Abraão. Como é que nós nos tornamos filhos de Abraão? Aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador.
porque Jesus é descendente, né, de Abraão. E ele cumpre a promessa, né, que havia sido dada para Adão e Eva, que viria um descendente da mulher, se tornaria humano e venceria Satanás. Amém. Louvado seja nosso Deus. Então, se nós aceitamos Jesus, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser o quê? Descendência de Abraão. E a partir de agora você é herdeiro conforme a promessa. Amém? Louvado seja nosso Deus. Então, essa promessa que Deus deu a Abraão de ganhar essa terra, e essa terra que envolve toda a terra, vai se cumprir também na nossa vida. Você sabia disso? Se não sabia, seja, né, bem-vindo a esse conhecimento. Mas na vida, mesmo aqueles que andam, né, pela fé, cometem falhas. Nós vamos ver a história aqui de Ló. Abraão também cometeu falha, né? Ele mentiu em relação, né, a esposa, né, quando estava no Egito, né? Mas ele, em meio às falhas dele, ele continuou crendo em Deus, continuou confessando os pecados e tornou-se um vitorioso. Então nós também podemos alcançar essa condição vitoriosa. Então aqui diz que Ló, às vezes nós tomamos decisões de morar em lugares, né, sem nem consultar Deus, e isso pode nos levar à derrota, à ruína. Espero que isso não esteja acontecendo na sua vida. Se tiver, clame a Deus para que Ele te guie para um lugar melhor para você habitar. Aqui conta a história de Ló, né, que Abraão e Ló começou a ter muitas posses, né, e deu muito conflito na questão do espaço, né? E aí Abraão chegou para Ló e disse: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então, às vezes, mesmo sendo parente, para não ter tanta confusão, para não ter tanto conflito, é melhor cada um estar no seu lugar. Não vai deixar de ser parente, não vai deixar de ser a amizade, porque às vezes, estando muito próximo, causa tanto conflito que perde até a amizade. Então aqui é isso que aconteceu. Então Abraão pegou e falou: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Se a direita, eu irei para a esquerda. Mas aqui nós temos que entender quem era o mais velho, Abraão. O que Ló tinha que fazer? Ló tinha que dar preferência a Abraão. Mas Ló não fez isso. Ló diz que levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão. Essa região hoje é a região de onde está lá no Iraque, Irã, né? Era uma região, né, muito bonita e chegava até Sodoma e Gomorra, né? Que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então existia a cidade de Sodoma e Gomorra e ele foi morar nesse lugar e chegou a morar nessa cidade que depois foi destruída de tanta iniquidade que existia na cidade. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. E Abraão foi morar onde? No deserto. Quem ficou na campina? Ló. Então, às vezes, a gente vou morar em grande cidade, né? Vou alcançar grandes riquezas, né? Vou para a capital, vou fazer isso, aquilo. Não. Se você for para estudar, se você for para se desenvolver, se preparar, não é ruim. Mas os riscos são muito grandes. Mas a Bíblia diz que nos tempos do fim nós temos que nos afastar das grandes cidades. Eu morava em Brasília, uma grande cidade. A cidade é bonita, a cidade é interessante. Eu tive muitas conquistas lá. Estudei, fiz meu mestrado, doutorado lá. Mas eu entendi, né, que tinha que sair, porque nós já estamos no tempo do fim e não é bom morar em grandes cidades. Ore a Deus para que Deus te dê sabedoria para sair das grandes cidades. E estou me preparando, né, para o futuro, né? Moro na cidade, né, de Barreiras, né? Aí vou morar num lugar mais, né, tranquilo, um lugar que tem melhores condições, né, se Deus quiser. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos da morte. Então Ló foi com os familiares e saiu só com 2 filhas. A maioria da sua família morreu lá. Porque passou a conviver com as coisas, né, como diz, do mundo, e gostaram das coisas do mundo e permaneceram lá. E a cidade foi destruída, eles também foram. E é isso que vai acontecer com o pecador. Ele vai ser destruído junto com o pecado. E eu sou pecador também, né? Mas eu estou confessando meus pecados. Todo dia eu confesso. Eu não esqueço de confessar meus pecados. Porque eu sei que eu sou pecador. E eu peço a Deus para me dar poder para vencer.
E a Bíblia diz, para mim e para você, está lá escrito, que isso nós temos que fazer igual é algo que é diário. Está lá, 1 João. 1 João diz aqui, se dissermos que não temos pecado, ó, enganamos o quem? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ó, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então nós temos que confessar nossos pecados. Essa é a diferença aqui entre o ímpio e o justo. O que é o justo? O justo é o que confessa os pecados a Deus. Se arrepende, confessa e busca Deus para vencer. E Deus perdoa e nos purifica. O que é purificar? Ele nos dá o poder para uma hora, o quê? Não praticar mais. É lógico que tem pecados que você vai cometer falhas várias vezes, mas não desista, não desanime. Continue no caminho que Deus te ensinou. Você tem que trilhar, que é esse. Esse caminho leva à vida. Mas o caminho como Ló trilhou, e o quê? Se afastar de Deus, se afastar dos caminhos, né, que Deus orienta, quase ele também foi destruído. Por quê? Gênesis 13:3 diz, ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Então, eles influenciaram a vida, né, dos familiares de Ló. E Ló, graças a Deus, mesmo estando lá, nesse lugar difícil, venceu. Então, tem pessoas que vão estar nas grandes cidades, nas cidades maiores, que vão estar angustiados, né? E vão continuar com Deus, né? Mas estarão sob muitas pressões, muitas tentações. E no final vão vencer, mas o risco é muito grande. Por quê? A Bíblia diz, Salmo 127:1, ó, se Yahvé não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é edificar a casa? A casa aqui é o lugar onde a gente habita, mas também a casa somos nós. Templo, casa, templo de Deus. Deus tem que edificar a nós. O Espírito Santo tem que habitar em nós. E se Yahvé não guardar a cidade, nós somos protegidos como Deus que nos protege. É lógico que você tem que ter prudência, você tem que ter o portão, você tem que ter uma chave dentro de casa, né? Você tem que ter, colocar, né, o muro, né, de proteção na sua casa. Mas isso não garante. Você vê que muitas pessoas são assaltadas, invadidas, né, roubadas dentro da própria casa. E quanto mais o ambiente está mais violência, ou seja, existe mais pecadores ao seu redor, maior esse risco. Mas Deus, né, ele pode te proteger na cidade, né? E o sentinela é importante, mas ele não vai te proteger totalmente. Então Deus diz para você que no tempo do fim é melhor sair das grandes cidades, ir para cidades mais menores, e quando vier o decreto dominical, sair dessas cidades menores, para campos e lugares afastados. Que Deus te abençoe, que você esteja atento. As profecias estão avançando nesse sentido. Nós podemos ver a cada momento. Então, existe o caso aqui também de pessoa que começa a situação de vida ruim e no final ele é um grande vitorioso. Quem é? Jacó. Jacó significa aquele que pega pelo pé. O chama o suplantador. Ou seja, ele enganou, né, ao irmão para receber uma bênção, né, de Deus. Imagina, você quer receber uma bênção de Deus fazendo as coisas erradas. A gente quer fazer isso, né? Às vezes a gente tem o desejo de Deus, mas está fazendo tudo errado. E aqui conta a história de como você vai trilhar um caminho difícil, mas você pode vencer. Diz que Jacó amava a Deus, mas se sujeitou a conspirar com sua mãe para enganar seu pai e ganhar a bênção. Por isso teve que fugir para evitar a morte. Rebeca disse a ele, fuja para a casa de Labão, era irmão, né? Fique com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão, né? Jacó e Saul. Quando isso acontecer, enviarei alguém para que traga você de volta. Isso aconteceu, não. Jacó esteve fora de casa durante 20 anos. Nunca mais viu o rosto da mãe. Uma escolha que a gente faz, né, errada, às vezes nos traz, né, grandes prejuízos. Mas Jacó tinha fé em Deus. Diz que Jacó lutou com Deus e venceu. Em Gênesis 32:24, 21. Venceu a Deus ou lutou e venceu com Deus? Ele venceu com Deus, né? Não venceu a Deus. Ninguém vence a Deus. Jacó, porém, diz que ficou só. Deus mandou Jacó voltar
E Esaú vinha com 400 homens violentos, né? E tinha risco de ele realmente ser morto, ele e seus familiares. E Jacó sabia que a única solução é Deus. Então, nós também estamos nessa situação. Quando vier o decreto dominical, a única solução que nós podemos nos apegar é Deus. Não tenha certeza. Mesmo em grande cidade, mesmo em cidade afastada, não importa onde você esteja, a sua segurança é Deus. E Jacó ficou só. Às vezes a gente tem que ficar só, porque é nós e Deus. Nós temos que ter certeza de que Deus está conosco. E lutou com homens. Deus veio pessoalmente se encontrar com Jacó. Né? Deus vem te encontrar contigo. Na maneira que tu não pensa, ele vem. Pode ter certeza que ele vem. Lutou com o homem à noite e até que a alva subiu. E aí o que aconteceu? Vendo este que não prevalecia contra ele, ou seja, nós não prevalecemos contra Deus. Tocou Deus, né? Que era Jesus, estava lá com ele, tocou a junta da coxa de Jacó, mostrando o quê? Que Jacó não tinha esse poder para vencer. Deslocou a juntura da coxa, lutando com ele. E mais Jacó, nessa luta, ele pôde entender que quem era o Senhor da glória que estava lá. E aí ele mostra que deixa-me ir. Jesus diz, deixa-me ir. Jesus poderia ir qualquer hora, né? É o Senhor da glória, todo-poderoso. E ele diz, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Jesus estava aguardando Jacó falar alguma coisa. Porém, Jacó disse o quê? Não te deixarei. Louvado seja nosso Deus. Nosso Deus quer nos dar a bênção. Ele quer te dar a bênção. Mesmo nós sendo pecadores. Confesse seus pecados. Clame a Deus para Ele te abençoar. Não te deixarei. Não deixe Deus se afastar de ti. Se não me abençoares. E Deus falou o quê? Jesus falou o quê? Qual é o teu nome? Ou seja, qual é o teu caráter? Na Bíblia, nome é caráter. O que é caráter? É sua escolha de vida, sua predisposição natural. Aquilo que move a você é o seu caráter. E ele disse Jacó. Ou seja, Jacó ele disse que meu nome é enganador. Então Deus disse, não te chamarás mais enganador, mas Israel. Sabe o que significa a palavra Israel? Aquele que vence, lutou com Deus e venceu. Um vencedor. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Prevaleceste como? Lá em Oséias 12, 4 a 5 explica. Ó. Lutou com o anjo. O anjo aqui na palavra lá original é mensageiro. Jesus é o mensageiro da Trindade, que estava lá com quem? Com Jacó. E prevaleceu. Chorou e suplicou. Olha ó, que luta que Jacó estava. Ele estava em oração. Ele estava chorando, porque quando a gente se aproxima de Deus, nós percebemos quão pecadores nós somos. E ele, no seu desespero, sem ver nenhuma solução, pudesse se amparar, nada, e nós não temos nada a oferecer a Deus para nos salvar. Mas ele fez o quê? Uma súplica. E a súplica? Em Betel o achou. Ali falou conosco. Sim. Quem estava lá? Olha aí. A palavra de Deus explica. Sim. Quem estava lá? O Senhor. O Deus dos exércitos. O Senhor é o Senhor, irmão. Jesus é o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, todos nós estamos caminhando esse caminho para ter um dia, um encontro com Deus, onde será decisivo na nossa vida. Na sua e na minha. Onde seu nome vai ser mudado. Você vai ter um novo caráter. E cada um terá um caráter. E lembre-se, esse caráter pertencerá a uma das tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são 12 caracteres que nós vamos formar para ir para o céu. Que Deus te abençoe. Que você forme um bom caráter. E que você pertença a uma das tribos de Israel. Aqui nos conta também a história de Moisés no Egito. Um grande homem. Nesse tempo, né, nasce Moisés. Que tempo? Um tempo de grande crise, né? Similar a que é essa pandemia que nós tivemos aí, né? Crianças com risco de nascer na pandemia. Minha filha, né, nasceu em plena pandemia. E a gente ficou, né? Vamos ter nosso filho. Deixar na mão de Deus. Nós não sabemos o futuro. Escolhemos e Deus nos abençoou com o nascimento da nossa filha. Então, num tempo muito difícil, que o faraó do Egito tinha prometido matar todos os descendentes homens, né?
E mesmo assim os pais, né? Nem sempre a gente tem que obedecer o Estado, né? Ele só deve obedecer o Estado quando ele não infere, não está contra as leis, os direitos naturais que Deus nos deu. Que direitos são? Direito à vida, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão. Não são direitos que o Estado não pode regulamentar isso aí. Isso é algo que Deus nos deu. Direito o quê? De escolher o que fazer com o meu corpo. Ninguém pode me obrigar a eu aplicar ou retirar parte, né, do meu corpo, fazer uma cirurgia ou vacinar. Não deveria ninguém ser obrigado a isso. Alguns, o direito coletivo. O direito coletivo não pode nunca estar acima dos direitos naturais, que é a vida, a liberdade, né, a igualdade, né, a dignidade humana. Esses direitos são dados por Deus e têm que ser defendidos até o fim. Então aqui os pais de Moisés não obedeceram ao Estado, não obedeceram ao faraó. E tiveram Moisés. E quando Moisés nasceu, o quê? Muito formoso. Foi criado 3 meses na casa do seu pai, veio na grande pressão, né? E teve, né, sendo enjeitado, tomou a filha de faraó. Deus conduziu, né, Moisés a ser criado pela filha de faraó para não ser morto. E criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Se existia a melhor universidade, né, daquela época do mundo, Moisés estudou na melhor universidade. Não quer dizer justamente que você não tem que estudar ciência. Alguns pensam, né, que ser cristão não tem que estudar ciência. Tem, mas tem falsa ciência e tem ciência verdadeira. Você vai ter que, com a Bíblia, discernir o que é verdadeiro e o que é falso. A Bíblia te dá a capacidade de discernir isso. E mais Moisés teve instrução dentro da casa, né, até os 12 anos, né, foi instruído, né, pela mãe e disse, né, que era poderoso em palavras e obras. Hebreus 11, 24 a 27 diz assim: pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele fez uma escolha. Ele podia ser o quê? O faraó. Ele podia estar hoje na história registrado como o faraó do Egito, né, e talvez se perdido. Mas Moisés sabia que o principal é a fé. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. Né? Mas ele tinha visto Jesus naquela época? Não. Ele encontrou com o Senhor da Glória, e esse Senhor da Glória é Jesus. Naquela sarça ardente, né, que Moisés encontrou, ele se encontrou com Jesus. E ele disse, né? Ele viu a grande recompensa, que é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer o caráter de Deus. Né? Andar com Deus. E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. Quem é invisível? O Senhor da glória. Nosso Deus e Pai. Marcos 9, de 2 a 4, mostra, né, que Moisés, mesmo morrendo, por causa que ele cometeu um ato falho, né? Um pecado, né? E esse pecado, às vezes, quando é público, Deus cobra, né? E ele morreu por causa disso. Mas mesmo assim, Deus, né, o ressuscitou. E aqui diz, né? Em 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Moisés representa aqueles que pecam, morrem e são ressuscitados, porque eles morreram na fé em Jesus Cristo. Amém. E Elias representa o quê? Aqueles que pecam, confessam os pecados e Deus leva eles para o céu. Serão o que? O povo da última geração que estará vendo Jesus no altar. É representado por Elias. E diz aqui que Jesus se transfigurou no alto monte. A glória de Jesus apareceu. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, como nenhum lavadeiro sobre a terra podia branquear. E apareceu quem? Elias e Moisés. E falaram com quem? Com Jesus. Jesus estava próximo, né, de falecer. Então eles vieram, né, estar com Jesus, dar um testemunho, dar alguma instrução, né, de Deus o Pai, para poder Jesus, né, ser fortalecido na prova. E Jesus venceu, graças a Deus. Então, meus irmãos, Deus nos dá uma promessa. Todos esses homens aí, grandes homens, morreram. Exceto Elias, exceto Enoque, né? Talvez alguns outros que Deus tenha levado. Mas não está na Bíblia. Diz que Ellen White fala em Patriarcas e Profeta, o Senhor o chamara, né, a Abraão, né, para deixar seus compatriotas idólatras. Tá? Às vezes Deus te tira do meio da tua família, dos teus amigos, né, para se ver mais afastado, para você conhecer a verdade. Eu conheci a verdade em Teresina, mais afastado da minha família. Né?
E diz aqui, tirou ele dos compatriotas idosos com a promessa de dar-lhe a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem Abraão, né, nem seu filho, né, que é Abraão, Isaac, nem os filhos de seu filho, que é Jacó, recebeu. Quando Abraão quis um lugar para sepultar seus mortos, teve de comprá-lo dos cananeus. Né? Quem é que chegou lá? São os descendentes de Jacó, os 12, né, que foram, né, que entraram em Canaã. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra na caverna de Maquipela. Ainda tem mais. Moisés, e a geração de Moisés, é 400 anos depois, né, de Jacó. Né? 400 anos depois, imagina. 4 gerações. Quando Deus prometeu para Abraão, né, mais ou menos 4 gerações. Né? De Abraão até aqueles que entraram, mais ou menos 4 gerações. 400 anos. Então tudo isso ocorre, né? Mas a promessa de Deus se cumpre. Os descendentes de Abraão entraram em Canaã terrestre. E os descendentes de Abraão, da fé, entrarão na Canaã celestial. Você quer ser descendente de Abraão pela fé? Eu sou descendente. Quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser descendente. Você pertence a ti a promessa. Hebreus 11:13 diz aqui, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ninguém recebeu as promessas. Por quê? Mas vendo-a de longe, crendo-a e abraçando, confessaram que era estrangeiro e peregrino. Eu sou estrangeiro e peregrino. Eu estou, na verdade, né, trabalho para pagar as contas, né, para ser honesto, né, para viver essa vida, né, até Jesus voltar ou até eu morrer. O importante é eu permanecer na fé. Por quê? Diz aqui Hebreus 11:39, 40. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Pode ser que eu não alcance a promessa. Posso morrer antes de Jesus voltar. Para mim não é problema. O problema é... O importante é eu morrer na fé. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Para que eles, né? Se a gente estiver morto, aqueles mortos, né, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Deus vai levar todos, os salvos que estão vivos e os salvos que estão mortos. Todos eles irão para o céu no mesmo tempo. Deus prometeu e ele vai cumprir. Que Deus te abençoe, que você faça parte, né, do povo de Deus. Pela fé, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado. Que começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz a ti e teus familiares. Amém.